Nesta série de lives, nós estamos trocando ideias, né, sobre relacionamentos. Nesse bate-papo, né, sobre relacionamentos, hoje nós vamos falar sobre mudanças, né, mudanças que às vezes são tão complicadas, né, a gente fica meio assim, mas é um assunto essencial, né, para que a gente tenha qualidade, para que a gente consiga ter, né, uma vida melhor, ter relacionamentos melhores, né, fazer essa construção de relacionamentos excelentes. Então, nós vamos começar a nossa live de hoje, nessa série de lives sobre relacionamentos, com este assunto de mudança, né? Muda-te a ti mesmo. E aí eu gostaria de começar falando sobre essa questão da responsabilidade, né? Que nós já falamos nas outras lives. Às vezes a gente tem esse impulso, né? De colocar lá no outro a responsabilidade do nosso sucesso, né? Da nossa felicidade. E isso é complicado porque traz tanta frustração, tanto para a gente quanto para outra pessoa, né? A gente, quando põe essa responsabilidade lá no outro. E como é que isso acontece, né? Então, por exemplo, às vezes a gente assume uma posição dentro de um relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, pais e filhos, né? Ou com os nossos colaboradores, da seguinte forma, né? Assim, olha, eu estou fazendo a minha parte. Por quê? Porque eu faço tudo direitinho, dentro da regra, dentro disso, dentro daquilo. Então, eu parto do pressuposto ali que eu estou fazendo a minha parte. E com isso, eu não me esforço para compreender a outra parte ou verificar se isso que eu estou fazendo, se as ações que eu estou tomando ali, elas são realmente a minha parte, né? Então, o que acontece? Nós precisamos, então, fazer uma avaliação, né? Essa parte que eu estou fazendo, né? Que eu considero que é a minha parte, porque eu estou fazendo tudo direitinho, como manda o figurino. Será mesmo que é suficiente? Será mesmo que esta relação, né? O que eu estou fazendo é o que esta relação precisa? Então, às vezes, num contexto corporativo, a gente tem esse comportamento, né? E aí, às vezes, a gente, como líder, fala, não, né? Eu dou todas as orientações, eu dou todas as instruções e isso já basta. E, às vezes, o time não funciona, né? E o mesmo nas relações íntimas, né? Nas relações amorosas, na relação de pais e filhos, a gente tem essa questão, essa dificuldade de reconhecer. Será mesmo que eu estou fazendo a minha parte? Será que tudo isso que eu estou fazendo é suficiente? Porque se eu parto, né, desse pressuposto, desse princípio, que é ele que tem que mudar, né? É ele que tem que ler o livro, é ele que tem que ir naquele treinamento ou naquele workshop para aprender isso ou aquilo, para que eu seja feliz. Olha só que incoerência, né? A gente não percebe essa incoerência, mas é uma incoerência. Veja bem, ele tem que fazer isso ou ela tem que fazer isso para que eu seja feliz. Opa, pera lá, né? Para que eu seja feliz, o esforço tem que partir de mim, né? Se eu estou infeliz, então o esforço, quem deve empreender sou eu. Quem tem que buscar o que é que está errado, o que é que está atrapalhado, o que é que está fora de lugar, sou eu mesma. E então eu vou contar para vocês uma história, né, da minha vida, né, que é só o que eu posso compartilhar, claro, sobre essa questão, sobre essa o meu processo, né, de conscientização. Então, eu vou compartilhar essa história com vocês, que foi o seguinte, né, eu e Mário, nós somos bem diferentes, né, eu sou uma pessoa mais dinâmica e eu quero as coisas com muita pressa. Eu às vezes eu penso, né, sobre o que eu quero fazer, eu peso ali prós e contras e tal, mas de uma maneira muito objetiva, digamos, né? Eu quero a coisa mais de uma maneira mais apressada. E Mário, por sua vez, já é uma pessoa mais ponderada. Ele raciocina as coisas, né? Tá aqui presente na nossa live, não me deixa mentir, não é, meu amor? E então ele
não toma decisões na velocidade que eu tomo decisões. Em contrapartida, toma decisões melhores, né? Toma decisões mais acertadas. E no princípio, né, da nossa relação, isso me fazia sofrer, porque eu achava, eu sentia, na minha visão, aquilo ali era andar devagar. E isso me deixava com raiva, me deixava frustrada, né? E eu ficava irritada. Eu não falava isso com ele, né? Mas eu ficava irritada, eu ficava frustrada e achava que ele precisava mudar, ele que tinha que andar mais rápido, ele que tinha que tomar decisões mais rápidas, porque eram muito lentas. E aí, nesse processo, né, de conscientização, de perceber, poxa vida, né? Mas a dor é minha, né? Quem não está feliz sou eu. Então, será que é ele que precisa mudar? Será que é ele que precisa tomar decisões mais rápidas? Se a dor é minha? Mas então eu comecei a refletir e a observar, né? Porque ele não era infeliz com as decisões que ele tomava, né? Para ele estava tudo certo, a decisão da forma como ele tomava. Então eu falei assim, não, então pera lá, né? Então se eu estou incomodado com isso, então deixe-me procurar uma nova perspectiva. Deixe-me verificar, né? Analisar este contexto de outra maneira. Neste caso específico, o que eu descobri, né? O que eu descobri comigo mesma foi realmente ter um novo olhar, né? E eu percebi que a forma, né, como ele toma decisões é uma forma mais lenta se comparada à minha, ok? Porém, as decisões são de melhor qualidade, né? A gente reflete, ele pensa em coisas que eu jamais pensaria, né? Analisa riscos que eu jamais consideraria, e a gente hoje é capaz de juntos tomar decisões seguras, né, que vão nos levar a um lugar melhor, mais seguro. Então, com isso, eu consegui me livrar daquela ansiedade de que para eu ser feliz, era ele que precisava mudar aquela forma dele de ser. E descobri que neste caso, eu poderia, né, assim, abrir mão de uma velocidade em prol, né, para ter o benefício de uma qualidade ainda melhor. E aí foi nesse momento, né, assim, essa história, ela exemplifica muito bem essa questão da responsabilidade, né, porque era uma dor que eu tinha, era uma coisa que me incomodava, que me fazia sofrer, e que lá atrás eu responsabilizava silenciosamente, né, eu responsabilizava o outro. Eu responsabilizava Mário por aquela minha dor, quando na verdade não é assim. E pra gente ser feliz, sabe, gente, a gente precisa realmente assumir estas responsabilidades, né? Se há alguma coisa que me incomoda, se há alguma coisa que me faz sofrer, então eu preciso parar e refletir, né? Então uma pergunta importante que a gente deve fazer a si mesmo é: por quê? Por que que isso me dói, né? E aí as primeiras respostas que vão vir à nossa mente é porque ele, porque ela. Aí a gente já tem que parar na mente, por favor, né? Por que que isso me dói aqui dentro, né? Independente do outro, independente do que o outro faça, do que o outro pense, por que que isso me dói aqui dentro, né? O que que tá me faltando? Qual que é a minha necessidade aqui dentro que tá pedindo um complemento, alguma coisa, para que eu possa então saber o que fazer, tomar uma decisão em relação ao que eu vou mudar, qual passo que eu vou dar, né, para poder resolver aquela questão ali, para poder ter uma qualidade de relação melhor, seja com, né, o seu marido, como foi com o meu caso, com sua esposa, seja com o seu subordinado num processo de liderança, seja com o seu chefe, né? Porque em todas as áreas da nossa vida a gente precisa assumir essa responsabilidade se a gente deseja realmente criar e cultivar relacionamentos excelentes. Não há outra maneira, não há outro
caminho. Então, a primeira pergunta é essa, né? Então, por que que eu estou sofrendo? O que que está me faltando aqui dentro? E com base nisso que está me faltando, eu vou conseguir traçar um plano, né? Assim, bom, se está me faltando isso, o que que eu vou fazer para conquistar isso aí, para ter o que eu preciso? E muitas vezes pode ser que seja um processo como foi esse meu, um processo todo interno, né? Um processo todo de mim comigo mesma. Eu descobri uma dor, eu refleti sobre essa dor, eu cheguei a uma conclusão, né, que aquilo ali não era necessariamente uma coisa ruim, né, apesar de que eu estava sofrendo, e eu decidi abraçar uma nova perspectiva nessa história que eu contei para vocês, com o propósito de ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, né? E o resultado foi maravilhoso, né? Foi extremamente positivo, porque hoje, da minha perspectiva, talvez da perspectiva de Mário, a gente, nesse quesito tomada de decisão, talvez para ele continue igual, mas para mim é diferente, né? Porque na minha perspectiva, como eu consegui, né, assim, abrir mão de tanta pressa para ouvir mais e tomar decisões melhores, com base em outros, né, indicadores, com base em outras visões que não eram as minhas, então isso para mim foi um grande ganho. Mas existem outras situações, né, onde a mudança talvez não vai ser da gente com a gente mesmo, né, às vezes falta alguma coisa que a gente vai precisar verbalizar, que a gente vai precisar comunicar isso ali para o outro, num sentido de construir, né, construir uma relação melhor, construir uma vida melhor. Mas o principal ponto que a gente precisa refletir, que eu gostaria de deixar, né, aqui como reflexão para o dia de hoje, é realmente essa questão de mudar a nós mesmos. A mudança, ela começa aqui dentro, né? Não tem como a gente conquistar uma vida melhor, não tem como a gente ter uma qualidade bacana de relacionamento se a gente não estiver disposto a olhar para dentro e a caminhar aqui dentro, né? Então, não tem outra forma, né? Porque é fácil, né? Na verdade, colocar a responsabilidade lá no outro é fácil, né? Ah, não, ele que tem que mudar, eu já fiz de tudo, eu faço a minha parte, né? Não quero, não preciso, já faço tudo. Faço até mais do que a minha parte ou que a minha obrigação. Mas será, né? Se eu ainda tô sofrendo, será que eu faço mesmo? Então é mais ou menos por aí. E se a gente quer mudança, é a gente que tem que caminhar, né? É a gente que tem que caminhar. Eu sempre digo isso, já falei aqui, né? Em algumas lives, a gente não pode mudar os outros. A gente não muda as pessoas, a gente não muda ninguém. Mas a gente é capaz de mudar o mundo se a gente mudar a gente mesmo, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Essa questão da mudança, né? Essa questão do olhar para dentro, de começar na gente mesmo, de ter essa humildade, né? De ter essa sabedoria, esse amadurecimento no sentido de olhar para dentro, de olhar para a gente mesmo, e empreender esse esforço de mudança. E olha, gente, em questões de liderança não é diferente, né? Não é diferente. Certa vez eu atendi uma empresa, né? Numa outra cidade, que não a minha, e aí um dos líderes dessa empresa, ele falou assim para mim, que o time dele não era bom, que o time dele era muito ruim, e que ele era um excelente líder, mas que o time era muito ruim e que ele não tinha mais nada o que fazer e que ele não precisava fazer nada porque ele já era um ótimo líder, né? Então, infelizmente, não deu certo, né, gente? Infelizmente não deu certo. Por quê? Porque a liderança é assim, né? Começa no líder. Se a gente tem um time ruim, a gente tem que olhar para o líder, né? A gente tem que... Uma pessoa ruim num time é uma coisa, mas um time ruim,
um time ruim, a gente precisa olhar para o líder. E não adianta esse líder achar, né, que a mudança vai vir de lá, das pessoas, das outras pessoas. Não é assim que funciona, né? Ele tem que olhar para ele mesmo e pensar o que ele pode fazer, onde ele está pecando, que ele não consegue conquistar estas pessoas, o que falta ele fazer ou aprender para que ele consiga engajar e trazer estas pessoas, né, com ele, para esta caminhada dele, porque ele não está conseguindo fazer isso, né? Então esse é que é o ponto, né? Então se eu sou um líder e o meu time não vai bem, então a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? Porque um time ruim, a gente não olha para o time, a gente olha para o líder, né? E o líder precisa ter essa postura, né, de reflexão, né? Não, pera lá, gente, o resultado do meu time não tá bacana. O que me escapou, né? A pergunta é a mesma, né? A pergunta será sempre a mesma. Por que eu estou sofrendo essa dor? Né, a dor do fracasso do time, por exemplo. O que me escapou? O que está faltando aqui que eu ainda não vi, que eu ainda não percebi, que eu preciso mudar, que eu preciso corrigir, que eu preciso empreender um esforço, né? Então, é isso, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Lembrem-se sempre, gente, a gente não muda as pessoas, a gente não muda os outros, né? A gente não consegue mudar ninguém, né? Cada um muda, se quiser, na hora que quiser, né? Da maneira que achar que deve. Agora, a gente é capaz de mudar o mundo quando a gente muda a gente mesmo, né? Então, tudo começa aqui dentro, tudo começa com a gente, né? Então, vamos ficando por aqui, né? Com essa nossa live de hoje. Quinta-feira que vem tem mais, né? Vamos conversar mais na próxima quinta-feira. Vamos dar sequência, né, às nossas lives. E deixo esse recadinho para vocês, né? Então, lembrem-se sempre de fazer essa pergunta, né? Por que eu estou sofrendo? Né? O que me escapou? O que foi que eu não percebi? O que eu não fiz ainda? Né? O que eu posso fazer que eu ainda não fiz para conseguir essa mudança que eu desejo, para alcançar a felicidade que eu almejo, né? E lembrem-se, a gente não muda as pessoas, né? A gente pode, porém, mudar o mundo se a gente mudar a gente mesmo, tá bom? Então, deixem, se quiser, perguntas, né? Eu vou deixar essa live gravada para que vocês possam assistir e compartilhar. Possam deixar lá também suas histórias, seus comentários. Se tiverem dificuldade, podem deixar lá perguntas que eu vou responder. Se não quiser deixar pergunta lá, pode mandar no direct, tá bom? Que eu vou responder e vou ajudar vocês aí nessa trajetória. Combinado? Muito bem. Então, deixo um beijo para vocês, até quinta-feira que vem, neste mesmo horário de 18h05, e vou deixar gravada lá no feed a live, tá bom? Um abraço para vocês, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, gente!